E que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus abra nossa mente, ilumine a nossa inteligência, para a gente entender. Quando a gente entende, a gente assimila, a gente tem consciência, tem responsabilidade de colocar em prática o que a gente ouviu e aprendeu. Amém? Então que seja hoje o Espírito Santo, que Ele venha agindo em nossas vidas para a gente entender. Minha gente querida, nós estamos hoje no primeiro domingo desse tempo da quaresma. Quaresma a gente sabe que é uma caminhada. É uma caminhada que nos leva para a Semana Santa, uma caminhada que nos leva para vivermos a Semana Santa, a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Estamos a caminho, uma caminhada penitencial, é uma caminhada onde o Senhor e a liturgia que começamos na quarta-feira de cinzas, já nos coloca que instrumentos que nós podemos usar para fazer essa travessia, para chegarmos até lá. A igreja propõe 3 grandes instrumentos que a gente tem que intensificar: a vida de oração, a vida do jejum e a prática da caridade ou esmola. Oração, jejum e caridade, ferramentas, instrumentos que o próprio Senhor nos dá para a gente caminhar com Ele. Sem oração, sem o jejum e sem a prática da caridade, a gente vai sucumbir, a gente nem vai chegar a atravessar. Para quê? Para que tudo isso possamos vencer o inimigo, vencer os 3 inimigos que temos na alma. Oração, o jejum e a caridade nos ajudam a vencer os 3 grandes inimigos que temos: o próprio diabo, essa concupiscência, essa inclinação que temos dentro de cada um de nós, e todos nós temos, porque fomos picados pela serpente, que é justamente os pecados cometidos contra a carne. Concupiscência, a mentira, a fofoca, a malícia, a maledicência, a traição, por aí vai. Os pecados da carne, os prazeres. E outro, claro, essa mentalidade mundana que a gente vive, onde tudo é permitido. Afinal, por que mentalidade mundana? O próprio diabo hoje responde para Jesus. Quando Jesus, na segunda tentação, a gente viu, já vamos falar sobre ela, quando o diabo aponta para Jesus: olha, tudo isso é meu, o mundo inteiro é meu, é do diabo, está sobre a posse do inimigo. Então tudo isso é meu, essa mentalidade mundana, que a gente está inserido, e muitas vezes contaminados, e concordamos, e vamos nessa onda do pecado. E a gente sabe que essa mentalidade mundana nos leva à porta larga, que é a porta da perdição. Quaresma, minha gente, quaresma, quando a gente vive quaresma, quaresma não é um tempo para se gostar. Quaresma não é um tempo gostoso, não é. Quaresma não é um tempo gostoso, não é. Quaresma é para se fazer, um tempo de se fazer coisas. É um tempo de se fazer oração, jejum, penitência, mortificação. Esse é o tempo da quaresma. E hoje o Evangelho apresenta as tentações que Jesus enfrenta, para mostrar que essas tentações são as nossas tentações. As tentações que nos acompanham a vida inteira. A vida inteira. Desde o momento que você vive e respira, você é tentado. Jesus sabiamente sabe do poder que tem uma tentação, porque é pela tentação. Primeiro vem a tentação. Vem a tentação aqui, ela te atormenta. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Vem a tentação. E atormenta tanto que aí você acaba cedendo. Poucos são aqueles que resistem, mas geralmente a gente acaba cedendo. Por isso que Jesus coloca no Pai Nosso, termina o Pai Nosso, naquela oração belíssima que Ele nos ensinou: não nos deixeis cair em tentação. Porque a tentação nos faz cair. Porque a tentação é uma cilada. Porque a tentação é uma armadilha. Toda tentação é uma cilada. Toda tentação é uma armadilha para quê? Para nos fazer cair. E Jesus sabe do poder da tentação. O que a tentação influencia o nosso jeito de ser e de agir. E hoje Jesus, Ele nos ensina, já que as tentações nos acompanham, como que nós podemos vencer, como que nós podemos superar as tentações. Hoje Ele nos ensina.
E olha como é que a sutileza do inimigo. Começa o texto do Evangelho dizendo assim, ó: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi para o deserto. O que ele foi fazer no Jordão? Alguém lembra? O que ele estava fazendo? Do Jordão ele já foi para o deserto. O que ele foi fazer no Jordão? Quem é que estava lá no Jordão batizando? Quem é que estava no Jordão batizando? João Batista. E Jesus entrou nas águas. Jesus também recebeu aquele batismo de João para ser solidário com a humanidade. Tem toda uma explicação. Mas Jesus estava no Rio Jordão. E no Jordão, quando o João colocou a aguinha na cabeça de Jesus, o que aconteceu? Veio algo do céu. Parece-me que veio uma voz, não veio? Uma voz do céu. E o que essa voz falou para Jesus? De quem era essa voz? De Deus. E o que essa voz falou para Jesus? Preste atenção, é importante a gente entender isso, para a gente entender as tentações. O que essa voz falou para Jesus? Este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Escutai-o. Este é o meu filho amado. Lembre disso, filho amado. A voz de Deus falou para Jesus: este é o meu filho amado. Jesus sai do Jordão, cheio do Espírito Santo, com aquela voz que disse: este é o meu filho amado. E dali ele vai para o deserto. Dali ele vem para o deserto. E lá, 40 dias jejuando, cheio do Espírito Santo. Depois de 40 dias, o que Jesus começou lá? Ele estava em oração, jejum, etc. Vida, comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo. Depois de 40 dias, o que começou a acontecer com ele? Ele começou a sentir? Fome. Me ajudem. Começou a sentir? Fome. Durante o tempo que ele estava jejuando lá em oração, né, o diabo chegou perto. Ele se atreveu a chegar perto de Jesus? Opa, primeira dica. Se você tem uma vida de oração, uma vida de comunhão, resistência na força da oração, pode ter certeza absoluta que o diabo não vai chegar perto. Principalmente se você pega o tercinho na mão. Aí que ele tem medo, porque o terço para o diabo é um chicote. Ele sabe que ele vai doer. Enquanto Jesus estava jejuando ali em oração, o diabo não chegou perto. Quando Jesus sentiu fome, quem que chegou para ele? O diabo, o inimigo. E aí, ofereceu. O que a voz no Jordão disse para Jesus? Esse é o meu. Agora a voz do diabo aqui para Jesus: se tu és o filho de Deus. O que o diabo quer fazer com a gente, minha gente? Confundir. O diabo quer confundir. Ele quer fazer a gente duvidar que somos filhos de Deus. O diabo quer fazer a gente duvidar que somos filhos de Deus. E quando a gente duvida que somos filhos de Deus, a gente se entrega a Ele. Então, se tu és o filho de Deus, está com fome? Eu tenho a solução. Pega essa pedra, você tem poder. Você pode transformar essa pedra em pão. Você não falou que é o pão da vida? Transforma essa pedra em pão. Por onde que o diabo entra, minha gente? Preste atenção, as tentações, a gente tem que perceber como é que o diabo nos alfineta. O diabo entra em nós pelas nossas fomes. Né? Pelos nossos desejos. Por aquilo que a gente sente prazer. Onde é que ele entra? Que fome é essa? Que o diabo entra em nossas vidas. Fome do quê? E aí entra uma lista grande que vai dentro do nosso coração. É aquilo que o diabo oferece. Olha, você está muito tempo assim, que você não olha aqueles sitezinhos lá. Olha a fome. Olha, eu tenho como saciar a tua fome. Faz tanto tempo que você não dá uma escorregadinha. Faz tanto tempo que você vai ficar nesse teu casamento, ser fiel nisso, que isso?
Vai, busca os prazeres da vida. E aí vem sexo, pornografia, dinheiro, a busca pelo dinheiro, pelo prazer, pela fama, pelo poder. São as fomes que nós temos. São as fomes, é o pecado que clama em cada um de nós, que quer saciar essa fome, porque é o inimigo que dá. Por isso não nos deixeis cair, porque é uma cilada. É uma cilada. É uma cilada aquilo que o diabo propõe para saciar as nossas fomes, os nossos desejos. E é por aí que ele entra. E é aí que a gente acaba cedendo. Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Transforma, eu posso saciar os teus desejos, eu posso saciar a tua fome, eu posso te dar o que você quer, afinal de contas tudo isso é meu. E o diabo leu a Bíblia, o diabo sabe da palavra, porque ele vai citando a palavra, né? E Jesus o que vai responder? A Escritura diz, não só desses pães, não só desse pão que o mundo oferece, o pão do pecado que vive o homem. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Não é desse pão que o mundo oferece que vive o homem. Só que tem muita gente que só se alimenta desse tipo de pão. Tem muita gente que só se alimenta desse tipo de pão. Cuidado com as ciladas e armadilhas que o inimigo coloca diante de você, para você cair, para você ser dele. Não contente com isso, o que o diabo faz? Leva Jesus no alto da montanha, mostra os reinos. Então como é que se vence a primeira tentação? Como é que se vence? Ou antes da segunda, como é que se vence a primeira? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra. A gente ouviu o texto aqui, né? Porque a boca fala do quê? Isso é bíblico, hein? A boca fala do quê? É esse mesmo ditado? É ou não é? É o ditado bíblico. A boca fala do quê? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Se a boca fala do que o coração está cheio, preste atenção no que eu vou lhe dar uma cutucadinha, porque agora vem. Agora vem. Se a boca fala do que o coração, se a boca fala o que o coração está cheio, então a nossa boca só vai falar a palavra de Deus, não é? Sim ou não? Ah, sim. Então me fale aí 3 versículos bíblicos que Jesus falou. Me fala. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, tá. O que você sabe da palavra de Deus? O que você lembra da palavra de Deus? Fala um versículo que Jesus falou. Fala um texto lá do Antigo Testamento, de alguma carta de São Paulo. Você lembra ou não? Ué? Mas o coração não está cheio. A boca não fala, o coração está cheio. Então significa que o teu coração está faltando o que entrar ali dentro? A palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Precisamos ler, minha gente. O inimigo, ele enfrentou Jesus com a palavra. O inimigo enfrentou Jesus com a palavra. Se ele enfrentou Jesus, então imagina nós. Então precisamos ouvir a palavra. Se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida, para que ler? É como o diabo está dizendo assim, ó, a palavra de Deus, para quê? Você vai acreditar nessa palavra, Jesus? A palavra diz, olha, se joga daqui. A palavra está dizendo isso, se joga daqui. Tudo isso é meu, vou te dar, se prostrares diante de mim, porque a palavra diz. A palavra diz, então você vai acreditar nessa palavra? É isso que o inimigo quer que você não leia. Não leia. Porque ele sabe que força que tem a palavra de Deus, quando você lê, quando você medita, quando você assimila, quando você conhece, quando você se alimenta dela, é uma força poderosa para combater o inimigo. Não só de pão, desse pão, só que a gente só quer esse tipo de pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. A nossa vida, ela é pautada pela vivência da palavra de Deus. Agora, se a gente não lê, se a gente nem a Bíblia tem em casa, a palavra é para a gente meditar.
não só de pão, mas da palavra. O inimigo quer que a gente não leia, o inimigo quer que a gente, porque ele sabe o poder, a potência que tem a palavra de Deus na tua vida. E se você quer vencer o inimigo, te agarre na palavra de Deus. E vem aí a terceira tentação. Como é que se vence então a primeira? Mortificação. Como é que se vence a primeira? Mortificação, fazendo jejum. Fazendo jejum, fazendo penitência. Como eu disse, a quaresma não é para ser gostosa. A quaresma não é para ser gostosa. A quaresma é para ser feita. É propósito, é luta, é batalha espiritual. Jesus está lutando contra o inimigo. Jesus está no deserto lutando contra o inimigo para nos ensinar que eu também posso vencer. Mas olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Se alimentando da oração e da palavra. Aí vem a outra tentação. A tentação, os prazeres do mundo, curtir a vida, afinal de contas, a vida é uma só, vamos curtir, para que ouvir a palavra, para que, vamos arrancar, aí tem essas mentalidades, olha a Bíblia tem que ser reescrita, olha tem que arrancar a página da Bíblia, é exatamente isso que o inimigo quer, facilitar a nossa vida, gente sempre para o pecado, facilitar a nossa vida para o pecado, tirar a exigência do evangelho que nos leva para o céu, para a gente curtir a vida, é isso que o inimigo quer. Afinal de contas, por que Deus nunca revelou para ninguém? Por que Deus nunca revelou para ninguém? Não adianta pedir, por mais beato e fé que você tenha, não adianta que Deus não vai dar a você os números da Mega Sena. Não é para Deus que você tem que pedir, não é para Deus que você tem que pedir. Eu vou deixar você entender o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Não é para Deus, porque esse mundo está sob o domínio do inimigo. Então não é para Deus que você. Agora, se você pedir para o outro, pode ser que ele te dê, mas ele vai te cobrar um preço tão alto. Sabe o que ele vai querer? Sabe o que ele vai querer? Quando você pede para ele, a tua alma. A tua alma. E tem gente que está disposto a vender a alma para o inimigo, para ter os prazeres que o mundo oferece. Olha a tentação, minha gente, olha a tentação. E como é que se vence isso? Saindo desse egoísmo, dessa ambição e pensando no outro, fazendo bem, fazendo caridade. E a terceira, o inimigo leva Jesus ao alto da montanha, porque Jerusalém estava construído do alto da montanha, Monte Horebe, estava lá o templo de Jerusalém, leva lá no cima e olha, te atira, te joga. Vai ser um espetáculo, todo mundo vai te aplaudir, todo mundo vai te elogiar, vai ter seguidores para lá e para cá. Por que hoje na internet, minha gente? Por que hoje na internet? Nossa, eu gravo vídeo, vocês sabem disso. A gente grava mensagem, a gente estuda, grava uma mensagem de fé, uma explicação, etc. Um conteúdo com um valor sólido, duradouro. A gente coloca lá para evangelizar aquele universo. De repente eu vejo lá, nossa, 4.000 visualizações, 5.000, 10.000. Aí você vê que de manhã, alguém posta um vídeo lá, rebolando, ou uma coisa tão ruim, tão feia, uma situação pecaminosa. A pessoa coloca de manhã, ao meio-dia já tem 3 milhões, 5 milhões de visualizações. É ou não é? É isso que a gente se alimenta. Olha, espetáculo, o mundo. Essa é a tentação. É esse pão que a gente está buscando se alimentar. Gente, tem gente que não consegue se libertar do TikTok. Aqueles vídeos curtinhos, meu Deus, que é só uma porcaria atrás da outra, Tem gente que alimenta disso, aí claro, vai pegar o terço, não se concentra, não consegue rezar, está meditando a palavra, não consegue ler, porque a cabeça está no outro, vai olhar uma pessoa, já olha com malícia. Essas são as tentações, minha gente. Quaresma não é para ser gostoso. Não é para ser gostosa, é para se fazer. E eu faço com penitência, com jejum, com mortificação. Porque se eu não fizer isso, eu vou perder para o inimigo. E eu sou filho de Deus. Se tu és o meu filho, Quaresma, a gente está caminhando para a Páscoa
para nos tornarmos filhos de Deus, para merecermos aquilo que Ele fez. Por isso, olha lá, o que está escrito lá? Quaresma, de novo, quaresma, é um tempo fácil? Não é um tempo fácil, por isso, caminho da cruz hoje, caminho de cruz, porque é a penitência, eu tenho que me mortificar, mas amanhã é o céu. Eu não posso, prazeres do mundo hoje, o inferno amanhã. Então, meus amados, minhas amadas, né? Tem aquelas frases, consegue, né? Vamos terminar com dois pensamentos bíblicos, lá em 1 Pedro 5, de 8 a 9, memorizem isso, vamos ler inclusive juntos, vamos lá. Sede e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão, a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. O diabo rodeia, ele está aí, rodeando, esperando uma brecha. Jesus foi para o deserto, e com a palavra venceu. O diabo, termina o evangelho, ele se afastou para voltar no tempo oportuno, para voltar para tentar Jesus no tempo oportuno. Então o diabo nos rodeia, como um leão a rugir, esperando, né, para nos atacar. Próximo texto, e aí, Tiago 4:7, qual é a grande mensagem para nós hoje nessas tentações? Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então diga para aquela pessoa que está ao seu lado, resista ao diabo, e as suas armadilhas, as suas ciladas, se apegue na oração, na Eucaristia, na palavra de Deus, e você vai se tornar forte, para vencer, para chegar na Páscoa, dizer assim, eu fiz uma quaresma santa, amém? Amém.